Essa aqui é pra ficar bem à vontade, viu, Maê? Vou olhar pra câmera, que essa é a sua vida. Tá? Tá. Pode ser? E aqui na 12ª edição do Fest Aruanda, Festival Audiovisual Brasileiro, eu vou conversar com a atriz Maeve Jenkins, que lançou recentemente o seu filme Açúcar, direção de Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira. Maeve, até que enfim chegou o dia que eu te conheci. Por quê? Deixa já adiantando, eu já tinha assistido e acompanhado teu trabalho. Teve uma outra edição do Fest Aruanda que você lançou um filme também da direção da Renata. E aí, a partir de então, eu comecei a dizer, gente, que atriz maravilhosa, eu preciso conhecer ela, eu preciso entrevistar. Mas vou deixar você falar. Foi o Amor, Plástico e Barulho, né? Amor, Plástico e Barulho. Mas vamos começar do começo. Em primeiro lugar, o que você está achando daqui? Porque você ainda não tinha vindo para o Fest Aruanda, né? Então, o que você está achando daqui do festival, do lançamento do teu filme? Conta tudo. Eu tô adorando Aruanda. Eu tenho uma relação muito forte com a cultura nordestina de uma maneira geral. Meu pai é nordestino, né? Então eu cresci com a cultura nordestina muito presente dentro de casa. Música, comida. E eu cresci no Pará, né? Então que é um clima relativamente parecido com o daqui, porque é quente, as pessoas são calorosas. Então eu me sinto muito em casa, sabe? E eu tô me sentindo muito bem acolhida, as pessoas são muito carinhosas. Tem vários filmes que eu tô ansiosa pra ver, inclusive hoje, já. Mas é isso, tem muito carinho pelo Festival Aruanda, porque como você disse, a gente esteve aqui com Amor, Plástico e Barulho. Em 2013 eu não consegui vir e tive a felicidade de ganhar o prêmio de melhor atriz aqui, assim, então... Eu sempre... A Maria do Rosário Caetano, Sim. Você sabe que é uma embaixadora do Festival Aruanda. É uma querida. Ela sempre fala do Festival Aruanda, assim. E então é isso, assim, eu tô feliz, tô me sentindo entre amigos, num lugar que tá me fazendo sentir acolhida. Ai, que coisa boa, ainda bem. Mas eu queria saber um pouco sobre a tua história. Você nasceu no Pará ou você foi criada no Pará? Como é que foi o começo da tua carreira, a tua iniciação no teatro? Na verdade, eu já sei, mas eu tô perguntando para o povo saber. Ainda pesquisou, né? Conta. Né? E tem que perguntar, né? Sabe, que nem eu entrevistei Carlos Simeone do Lume. Então, como é a história do Lume? Eu tenho que perguntar, né? A gente já sabe, mas vai. Eu nasci em Brasília, no Distrito Federal. E minha mãe é paraense, né? E aí, meus pais se conheceram ali, mas quando eles se separaram, ela voltou para Belém, de onde é a família dela, e nós fomos com ela, eu e minha irmã. Então, dos 5 anos até os 20, eu fiquei em Belém do Pará, que é um período muito importante de formação identitária, né? Assim, então, ainda que eu tenha nascido em Brasília e que eu volte a Brasília todos os anos, porque minha família está lá, meu pai, minhas irmãs estão lá, eu trago comigo essa identidade amazônica de uma maneira muito, muito sólida, assim, sabe? Eu me considero... Eu costumo dizer que eu me considero uma caboclinha. Cresci tomando tacacá, dançando carimbó, siriá, lundu. Ai, que coisa linda. Então, tenho a vibração das águas amazônicas aqui presente no corpo. E aí, em Belém... Então, enfim, comecei, na verdade, me interessei por artes bastante cedo, né? Com meu pai em Brasília, eu sempre fui para Brasília ficar com meu pai minha vida toda. E meu pai tem uma relação muito forte com música. E lá em Brasília, na minha infância, acho que ainda existe isso em Brasília, concertos de música clássica gratuitos, abertos ao público, todo final de semana. E meu pai me levava. Eu adorava, assim. E aí eu lembro que eu tinha uns 6 anos de idade, nós fomos assistir um concerto da 9ª Sinfonia de Beethoven, que permanece, inclusive, sendo a minha sinfonia preferida. Tenho uma relação muito especial com essa sinfonia por conta disso. Mas no 4º movimento da sinfonia de Beethoven entra a voz humana, entra um coro. E aí, quando entrou o coro, eu lembro até hoje, assim, eu fiquei muito comovida e comecei a chorar. Mas eu fiquei confusa porque eu não entendia porque eu estava chorando. De alguma forma te tocou, né? Sim, me comoveu, mas eu não entendia. Acho que foi a primeira vez que eu lembre
que eu chorei comovida e não de tristeza. E aí eu lembro que eu me apressei em explicar pro meu pai, porque eu fiquei com medo dele achar que eu tava triste, não me levar mais. E eu falei, pai, mas eu não tô triste. Ele falou, você tá chorando. Eu falei, mas eu não tô triste, eu juro que eu não tô triste. Ele falou, não, você tá comovida. E aí depois disso eu comecei um pouco, desde a minha infância, assim, fiz algumas vezes aulas de música, durante alguns períodos, né? Aula de música, de violão, de canto. Depois fiz aula de desenho. Então comecei ali E em casa mesmo a gente escutava muita música clássica, muita música popular, inclusive muita música do Nordeste, muito Luiz Gonzaga, meu pai, né, enfim, nordestino e tal. Mas escutava tudo, assim. E aí Mas em Belém eu não tinha uma relação muito forte com teatro. Por alguma razão, eu não me sentia atraída pela cena teatral local, né? Isso já durante a minha adolescência e tal. Eu lembro que eu gostava muito de assistir muita coisa que vinha de fora e tal, mas com a cena teatral local eu não tinha uma relação muito forte. Mas eu tinha uma relação muito forte com o cinema. E minha mãe, que é fotógrafa, ela então também tem essa relação com a imagem, eu costumo dizer que ator de cinema pensa por frame, né? Mas não sei, assim, se isso de alguma maneira, enfim, deve ter alguma influência, assim, na minha história, mas eu me lembro que minha mãe me levava muito pra matinê e de filme de arte, porque em Belém, na minha adolescência, na minha infância, não tinha o circuito de filmes de arte, filmes autorais. Com frequência eles aconteciam sessões, sei lá, sábado de manhã, domingo, 10 da manhã. Eu lembro muito disso, assim, sabe? De sair do cinema com aquele sol rachando, assim. E então, muitos filmes também na minha infância e adolescência, filmes de arte, eu assistia acompanhada da minha mãe, então... Mas quando você olhava, assim, naquele telão, como você diz, os frames, você chegava e dizia assim, gente, eu quero fazer isso, eu quero estar ali? Então... Sabe quando essa fichinha caiu pra mim? Eu tinha 10 anos e veja só, olha a importância de um professor na vida, né? Eu sou péssima de matemática, gente. Nunca me pede pra fazer conta, assim, Eu conto nos dedos até hoje. Nossa, eu sou quase retardada, assim, sabe? Tá. Eu acho que também porque, como eu já me conformei que eu sou ruim de matemática, aí eu fico com preguiça de fazer conta, eu já vou na calculadora logo. Mas eu tava numa aula de matemática, na 3ª série, eu tinha 10 anos de idade. E um professor, o professor Vicente, não esqueça, olha a importância de um professor na vida de uma criança. E minha memória é uma porcaria, tá? Vou logo admitir também. Eu tenho memória curta, assim, eu sou super boa pra decorar texto, mas também... Depois de gravar já vai pra outro, né? E aí o professor Vicente adotou um livro que chama do Malbataan, O Homem que Calculava, que são contos que envolvem cálculos matemáticos. Então, através dessa narrativa de contos, você discute matemática, conceitos matemáticos. E aí ele adotou esse livro, separou cada conto, dividiu a turma em grupos e pediu que cada grupo se responsabilizasse por apresentar teatralmente para o resto da turma aqueles contos. E a gente se dividiu, e aí eu nunca me envolvi tanto no trabalho de matemática como naquele momento. Tá vendo? E aí eu lembro que ninguém queria ser o narrador, porque o narrador tinha muito texto. E aí eu falei, tá bom, vai. Até então eu não sabia que eu gostava desse espaço, de contar histórias, assim, né? E aí eu falei, não, tudo bem, eu vou ser a narradora. E eu lembro que quando a gente apresentou, foi muito especial pra mim. Eu lembro muito de gostar desse lugar de estar contando uma história pras pessoas. E o Vicente, ele te deu esse feedback? Ele chegou e disse alguma coisa pra você que te tocou? Não, eu não lembro do feedback dele exatamente, mas eu lembro... dessa proposta que ele fez de aula, né? Eu lembro das pessoas muito atentas a essa história que estava sendo contada, sabe? Não era nem uma coisa assim, da minha performance ou da performance de alguém. Era muito mais uma coisa, juro pra você, era uma coisa coletiva, assim. Eu me lembro dessa sensação de um ritual coletivo onde estamos contando uma história,
né, nós que estamos contando e as pessoas que estão escutando, mas eu me lembro muito dessa comunhão, assim. Mas e a partir E disso daí? me comover. Aí eu lembro que eu comecei a dizer, eu acho que eu quero ser atriz, eu gostei disso, eu acho que eu quero ser atriz. Só que eu tinha tanto medo de admitir isso, porque pra mim, eu sabia que minha mãe não ia ser um impedimento, nem meu pai, eles iam me apoiar. E eu? Então eu ia ter que ser responsável por esse desejo e pelo eventual fracasso desse desejo também. Mais um ponto a mais, né? Porque geralmente as entrevistas que eu faço, algumas pessoas já mas rapaz, atriz, teatro, sei o que lá, e seus pais não, eles te deram essa força. Mas justamente por isso, eu acho que eu tinha medo de admitir que eu queria, porque eu sabia que eu não ia ter a desculpa de dizer, meus pais não deixam. Não deu certo porque minha mãe não me apoiou. Se não desse certo, isso eu descobri, óbvio, fazendo análise anos depois. Assim. Eu escondi esse desejo, pra você ter ideia, até os 18 anos. E só quem sabia era minha irmã, que era minha melhor amiga, e a minha melhor amiga na época, a Aline. Eu contava pra ela, era tipo um segredo, deixa eu te contar onde você é atriz, mas não conto pra ninguém. Aí tu fazia escondido? Era escondido. E tanto que eu fui estudar ciências biológicas. Eu passei meu segundo, porque em Belém, você passa o segundo grau, você já escolhe, a partir do primeiro ano do segundo grau, porque na época era o primeiro ano do segundo grau, você já escolhia a sua área de atuação. Então eu escolhi ciências biológicas porque eu sou completamente apaixonada por biologia. Então eu confundi isso com, acho que eu vou estudar, sei lá, vou fazer odontopediatria. Eu falei, eu gosto de criança, gosto de biologia, vou fazer odontopediatria. Mas eu tava fugindo, na verdade, da minha escolha. E aí, 6 meses antes do vestibular, a minha mãe me chamou e falou, olha, eu tô sentindo você muito desestimulada, vamos fazer um teste vocacional, talvez você não tenha certeza, tal, do que você quer. Ela sacou, assim. O bom que ela teve, né? E aí, na primeira sessão com a terapeuta, ela disse, você não tem dúvida, você tem medo. Aí eu falei, Cheguei em casa e falei, mãe, eu nunca te contei isso, mas na verdade eu quero fazer teatro. Aí ela disse, graças a Deus! Você tava ficando tão careta, minha filha. Olha minha mãe, que ótima. Gente, que mãe é essa? Apresenta, rapaz. É sério, porque eu vou entrevistando um monte de gente e dizer assim, os pais já olham assim, teatro, mas que coisa que ela... Não, é sério. Pra pai e mãe chegar a dizer, graças a Deus, gente, isso não existe. Agradeça, viu, sua mãe? Não, ela disse, você tava ficando muito careta, minha filha, muito conservadora. Ai, que massa. E no dia seguinte, quando eu acordei, ela já tinha me inscrito no curso de artes cênicas, no vestibular, né? Da UFRJ, da FUVEST, de não sei o que, ela já tinha visto tudo. Então, a partir daí, eu comecei, assim, minha jornada. Eu ainda, na verdade, fiz comunicação social em Belém. Sim. Eu tive, que foi um processo, né? Assim, também significava sair de Belém, me jogar numa cidade estranha, que é São Paulo, grande, assustadora, sozinha e tal. Tu tinha quantos anos? Aí quando eu assumi, eu tinha 18. Mas quando eu fui, de fato, eu tinha 22 para 23. Pra fazer comunicação? Não, comunicação eu fiz em Belém ainda. Chegasse a terminar? Sim, me formei. Já sabendo que eu não ia exercer. Tá. O primeiro ano de faculdade eu fiz estágio, cheguei a trabalhar em agência, até o segundo ano de faculdade. Aí eu tive uma crise, falei, não, realmente eu não posso mais fugir da minha vocação, mas eu vou me formar. Então eu me formei em comunicação social, não fui nem buscar o meu diploma. Nossa! Pra você ter ideia. Eu peguei meu diploma na faculdade, deve ter, sei lá, 2 anos, porque eu precisei pra fazer algum... Porque é preciso, né? Foi ano passado, porque eu tava tirando um documento numa embaixada e tal, e pediram. Nossa! Aí que eu fui pedir, imagina. Porque quando eu me formei, eu já tava tão assim, não, já fugi, passei a minha vida toda fugindo do meu desejo, com medo do meu desejo, então agora eu vou. E aí, quando eu me formei, no mês seguinte eu já estava em São Paulo. Gente, isso é tão importante isso que você está dizendo, porque às vezes a gente faz tanta coisa, né, que não tem vontade porque é o que manda, ou é os medos, essas coisas, e quando você porque vê... você tem medo do fracasso, e aí você não tenta. Aí você foi para São Paulo. Engraçado que sobre isso, eu vou até aproveitar, já que a gente tá num papo super informal aqui. Aqui, minha filha, aqui é bate-papo mesmo. Já que eu tô em casa. Conta. Eu tava assistindo um documentário, porque assim, eu tô falando isso porque eu sei que pra muita gente é muito difícil fazer essa escolha. Principalmente pra quem não mora no eixo Rio-São Paulo. Que não porque as coisas só aconteçam lá, tá? Inclusive o fato de eu ter mudado para Recife me provou muito o contrário. As coisas acontecem em qualquer lugar. Certo. Desde que, enfim, tem uma cena aquecida. Principalmente depois da redistribuição de renda para a cultura a partir dos pontos de cultura e tal. A gente pode falar mais disso, mas Sim. O que eu quero dizer, assim,
o espaço de formação em teatro, de fato, aí eu vou dizer assim, eu acho que São Paulo, principalmente pra mim, na minha história, pelo menos São Paulo, é incomparável, essencial, assim, né? a formação teatral lá porque a cena teatral lá é muito forte. Então você tem um espaço de formação teatral muito sólida. E tem espetáculos todos os dias, né? Exato. Até espetáculos gratuitos. Que faz diferença, né? Não adianta, assim, você ter a chance de assistir espetáculos, refletir sobre eles, debater, pensar o que você gostou, por que você não gostou, o que você gostou, mudar de ideia, enfim, isso é um exercício... Mas você começou a fazer, desculpa te interromper, você começou a fazer teatro lá em São Paulo, em que local? Quando eu cheguei lá, eu tava tão sedenta de conhecimento e de encontro a esse meu desejo, que eu tava fugindo a minha vida toda, que eu comecei a me inscrever em um monte de coisa. Mas eu lembro que eu me inscrevi numa escola de teatro, que era o Célia Helena. Sim. Mas eu lembro de ficar muito incomodada, porque tinham só 3 aulas semanais. E eu falei, não, eu demorei muito, agora eu quero mergulhar. E eu quero um lugar que eu tenha aula todo dia. Eu moro lá, praticamente. E aí eu descobri que tinha escola de arte dramática da USP, que são, assim, 5 vezes por semana, 5 horas por dia, 4 anos da sua vida. É uma faculdade, assim, muita leitura, muito ensaio, E que coincidência, porque eu entrevistei a Glória Menezes e ela disse também, da importância dessa escola, dessa formação para ela. Ela falou da EAD. A EAD é um serviço social, gente, assim, né? É uma escola técnica, né? Então, portanto, ela não te dá um diploma universitário, mas isso para mim não tinha a menor importância, porque eu já tinha um diploma universitário e tudo mais. Mas ela te dá uma formação pro intérprete, porque ela é focada... Você tem, por exemplo, o CAC, né, que é o Centro de Arte de Comunicação na USP, que te dá um diploma universitário, e que ele te dá uma formação como ator, diretor, ele te dá noções de figurino, de sonoplastia, de iluminação, teoria do teatro, assim, que é fundamental. Se você puder fazer os dois, faça os dois. Mas a EAD, que é a Escola de Arte Dramática, que funciona no mesmo local, mas num horário diferente, é uma escola que é focada na formação do intérprete. Então, corpo, voz, atuação, várias estéticas, assim, teoria também, mas é a formação do ator. Certo. Aí você concluiu a EAD, mas como é que aconteceu a questão do cinema, assim, na tua vida? Eu sei que, se eu não me engano, nas minhas pesquisas, não sei se a fonte está correta, você fez CPT. Então, antes da EAD. Foi. Porque eu comecei a me inscrever em várias coisas lá em São Paulo, quando eu cheguei. Então... Mas como é que é o Mito Antunes Filho? Você chegou a conhecê-lo? Sim, sim. E aí? Ele é uma figura folclórica, né? Eu lembro que quando ele assistiu o meu teste, eu fiz com uma amiga, que na verdade, eu lembro que eu fiz o teste regular do CPTzinho. Sim. E não fui chamada. Mas continuei, eu já era teimosa, né? Então eu tava fazendo um curso com o Vladimir Capella, que era um diretor. Foi inclusive quando eu estreiei no teatro profissional. Foi com o Vladimir Capella, enfim, uma peça no SESC que chamava Miranda. Mas continuei atenta e falei, não vou desistir de fazer EAD. E eu lembro que uma amiga minha me falou, Maeve, às vezes tem gente que vai lá, faz uma cena, vai lá fora da temporada mesmo de testes e pede pra ele. E às vezes ele deixa. O CPT, no caso. O CPT. Sim. Aí eu fiz isso. Fui eu e uma amiga minha, a Flávia. E a gente chegou lá um dia e falou, oi, Antunes, tudo bem? A gente entrou lá e falou, oi, Antunes, tudo bem? A gente quer fazer, a gente quer muito. Eu lembro que a gente chegou e falou, olha, a gente quer muito fazer CPTzinho e tal. Deixa a gente apresentar uma cena pra você. Aí com aquele chato, né, cachimbo que ele falou assim, tá, vem aí, faz uma cena aí, não sei o quê. Aí a gente chegou, fez uma cena de um Nelson Rodrigues, apresentamos pra ele, só nós duas, e aí eu lembro que depois ele se levantou, né, falou, tô esperando vocês lá na minha sala. Ai, que E a gente foi trocar de roupa, tava super nervosas. Ah. E aí quando a gente chegou lá na sala dele, ele falou, que coisa, que merda, hein? Que coisa horrorosa. Mas assim, eu lembro que a gente ria, porque eu entendi que assim, existe ali uma performance também de um personagem de si mesmo, que ele já... se ele não dissesse isso também não seria ele, tem essa coisa, né? Né, e ele falou com humor, assim, a gente percebeu que ele, tipo, nossa, que
grande merda, né? E a gente falou, sim, nós somos péssimas, a gente precisa estudar com você, por favor, mestre. E aí? E aí ele falou, vem aí e tal, a parte de... E aí ele chamou a Ai, gente que bom. e nós fizemos o CPTzinho, que é uma formação de 4 meses, que é também, assim... Engraçado, porque são 4 ou 5 meses, nem me lembro agora, mas eu não fiquei no CPT, na companhia CPT, né? Eu fiz só o CPTzinho. Mas, enfim, também me mantive conectada, mesmo depois do CPTzinho, permaneci indo ver sempre as coisas, dialogando, né, com as coisas que o Antunes fazia. Mas esse período do CPTzinho também foi fundamental para mim. Com certeza. Assim, eu acho que tem alguns pilares da minha formação que eu diria que são... além das minhas experiências, das minhas incursões ali, que foi Vladimir Capella, de ir tentando fazer cursos avulsos, que isso eu fazia muito em São Paulo, né? Que tem na oficina Oswald de Andrade, você ia fazer um curso aqui, outro ali, oficinas, eu me meti em tudo quando era workshop. Mas os pilares, eu acho que teria sido a minha entrada no CPTzinho, que me apresentou todo um universo, uma filmografia, inclusive. Entrei em contato com Bergman, Tarkovsky, eu até... conhecia uma outra coisa, mas ali era um mergulho, que ele tem uma videoteca incrível, então você pode alugar filmes, emprestar filmes da videoteca dele. Eu pegava, sei lá, 3 filmes por dia quando eu tava lá. Nossa. Então foi uma imersão mesmo, assim, né? E, inclusive, minha relação com o cinema se aprofundou. Eu já tinha essa relação com o cinema da minha infância através dos meus pais, mas o Antunes, ele tem um processo onde o ator faz muita pesquisa de personagem, de dramaturgia, inclusive, através do cinema. Até porque ele tem ali um material incrível, com coisas que você não encontra em qualquer... Quer dizer, hoje em dia com a internet a gente encontra com mais facilidade, mas naquela época você não ia numa videolocadora e encontrava, né? Nossa, gente, parece que eu sou um dinossauro quando eu falo assim, né? Não, imagina, eu tô adorando isso tudo. Não, é que eu falo do tempo, né? Naquela época da videolocadora. Mas a gente vídeo, toda fita, enrolava na bic, né? Era assim, pra quando ela tava desenrolada, enfim. Naquela época já era DVD, tá, gente? Não vou exagerar, naquela época já era DVD. Não. Mas você não baixava filme como você baixa hoje, entendeu? Então, assim, naquela época, Antunes, depois eu entrei na Escola de Arte Dramática, que foi meu segundo pilar, e foram 5 anos dentro da Escola de Arte Dramática. Normalmente são 4, mas a minha formação foram 5, que meu último ano, a gente, enfim, foi um espetáculo que a gente passou mais tempo pesquisando e tal. E depois, veja só, que inclusive um profissional que está aqui no Festival Aruanda, que é o Tomás Rezende, que é um preparador de ator também, bailarino, ele, enfim, diretor. Ele é uma pessoa que foi muito importante na minha formação, então, que me traz uma técnica que é das ferramentas mais importantes na minha formação como atriz, que é a técnica de Sanford Meisner. Então, fiquei 1 ano estudando com o Tomás. Eu já tinha me formado na EAD, já tinha feito coisas no cinema, e eu fiquei sabendo que o Tomás, num espaço lá em São Paulo que chama Espaço Barco, que ele dava esse curso de preparação emocional pro ator, através da técnica de Sanford Meisner. Então eu fiquei 1 ano estudando com o Tomás, e isso foi... Isso foi quando? 2011. Recente. Eu já tinha, inclusive, filmado o Som ao Redor, a gente não tinha estreado. Você ficou um tempo, no caso, morando em São Paulo para poder estudar? Não, eu morei em São Paulo. Quando eu me formei em comunicação em Belém, eu fui para São Paulo e eu morei 15 anos em São Paulo. Então fiquei lá, minha formação toda foi lá. Eu só vim morar em Recife há 3 anos atrás. Só que desde quando eu me formei na EAD, então a partir de 2008, 2009, eu conheci Recife através do meu padrasto, que é pernambucano. Eu conheci Recife e comecei a me relacionar profissionalmente com artistas de lá, então aquele cenário. Comecei a passar temporadas em Recife. Né? E numa dessas temporadas, inclusive, que foi, na verdade, eu me propus a passar 1 ano em Recife para experimentar aquela cidade. Eu já estava querendo morar lá. Então eu passei 1 ano em Recife. Me organizei para passar 1 ano lá. Foi aí que eu fiz o Som ao Redor. Foi aí que eu fiz a participação no Era Uma Vez Verônica. E aí, isso foi em 2010. Aí, em 2011, eu volto para São Paulo. Então, minha casa continuava sendo lá.
E aí eu tive essa intuição, eu falei, bom, tô começando a fazer mais cinema e eu tenho certeza, quando eu vi o curso do Tomás, de autopreparação emocional, na verdade ele te instrumentaliza como ator para isso, né? Para você também saber como se estimular emocionalmente, se preparar para uma cena. Eu tô tão triste porque dramática. Eu não vou poder fazer por causa assim, do trabalho, né, do Aronda, porque ele tá aqui também, gente. A gente até vai se organizar para entrevistar ele e tudo, mas vamos se organizar para a próxima, entrevista, né? Com o Tomás Rezende, porque ele é uma entidade. Não, o Tomás é um dos meus mestres, sem dúvida, é um grande amigo e mestre. Que assim. Bonito. Mas assim, vamos fazer uma passagem, né? Porque senão a gente vai ficar horas e horas. Daqui a pouco você tem debate. Não, porque tá muito boa essa conversa. Mas assim, eu queria pontuar duas coisas. Um trabalho que você fez que, tipo, eu não sei se eu tô correta, mas eu acho que te deu uma projeção maior, que foi nesse filme, Amor, Plástico e Barulho. Queria que você falasse como foi essa experiência, se foi o teu primeiro trabalho com a Renata Pinheiro e o Sérgio Oliveira, e a outra depois eu pergunto. Vá, conta, porque senão foi muita informação. Bom, na verdade, assim, acho que o primeiro trabalho que me deu mais projeção foi o Som ao Redor. O Som ao Redor, né? Que a gente estreou em 2012. Certo. No Brasil, 2013, né? Mas em festivais foi 2012. E esse filme teve uma carreira muito boa, né? Enfim, correu o mundo todo e teve uma carreira muito importante no Brasil, enfim, né? Então isso me projetou bastante mais. Mas assim, esse filme que você entrou foi, no caso, através dessa temporada que você ficou em Recife, né? Aí você fez teste, fui fazer teste, toda. Eu fiquei sabendo, eu lembro que eu estava fazendo um curso, imagina, porque eu estava chegando em Recife e eu estava querendo me dialogar mais com a sinologia. Na verdade, eu lembro que eu estava saindo do teatro de grupo, né? Porque eu vinha de um período longo de formação em teatro de grupo, de coletivo. Eu lembro que eu cheguei em Recife e falei, eu quero um trabalho onde eu possa criar sozinha também. Sim. Um trabalho artístico. Eu fui fazer um curso no Senac de fotografia profissional. Que eu sou apaixonada também por fotografia. Então, passei 5 meses estudando fotografia e no meio desse curso, em Recife, alguém me avisou do teste do Kleber. Eu já conheci o Kleber por conta dos curtas dele, do Recife Frio, principalmente naquela época, e dos textos dele, que eu achava muito bons. Ele é crítico de cinema, conheci ele como crítico de cinema, escrevendo no Jornal do Comércio. E aí alguém me falou, eu falei, então aquele cara que escreve super bem no jornal, aquele cara do curta, ele vai fazer um longa e tal. Aí fui fazer o teste dele. E aí ele me chamou pra trabalhar, né, com essa personagem do Som ao Redor, que é incrível, assim. Eu entendo que você quer falar com Amor, Plástico e Barulho, porque eu acho que Amor, Plástico e Barulho, aí é um outro marco pra mim, que o Som ao Redor, por mais que eu tenha tido muita projeção, a curva dramática de uma personagem do início ao fim de um filme, uma curva dramática mais acentuada, digamos, do ponto de vista... em termos de protagonismo também, exato, né? Em termos de protagonismo. Eu acho que Amor, Plástico e Barulho é o primeiro filme que me dá esse espaço, assim, sabe? Inclusive, Renata e Serginho permanecem me dando esse espaço, né? Açúcar também confirma isso, assim. Que, como nós sabemos, não é fácil uma mulher ter um personagem protagonista e complexo no cinema. Nem desabafa, no cinema nacional. Não, é uma questão, Sério, isso você é uma acha questão. Isso? Não, eu não acho. Isso é uma certeza. Isso é estatístico. Sim. Se você for analisar como protagonista, números, você tá falando. Sim, espaço. Tem uma coisa que é espaço na narrativa, espaço de tempo de tela. E mais do que isso, assim, né? Que tem uma coisa também, uma mulher ocupar tempo de tela, e outra coisa é ela ser escutada. Ela então, contar exemplo, a história, ela contar essa exato, história. Ela né? mover a narrativa, sim. Entende? Ela ter uma narrativa interessada na subjetividade dela, porque também tem uma coisa que às vezes é uma narrativa muito interessada no corpo dela, mas não tanto na subjetividade, assim, entende? Então isso é um problema do audiovisual, mundial, na verdade, não tô nem falando só do brasileiro, não, mundial, né? Então não é fácil para uma atriz, essa carreira é difícil, sim. Mas ser mulher é mais difícil ainda. Aliás, acho que em todas as profissões, ser mulher
A gente já nasce com saldo negativo. Você tem que trabalhar 2 vezes mais, assim. Mas como é que foi sua preparação para Amor, Plástico e Barulho? Porque, assim, é um universo... Eu pego, assim, que foi a partir dali que eu te vi. Lá no cinema, no Aruanda. E assim, me tocou muito. Eu tô devagando demais, né? Mas tá tudo ok. Tem um tempo, não tem um... Sim, vamos lá. Então, eu tô devagando muito porque me tocou, porque eu trabalho como cantora também. E ali, aquele universo que você e a Nash, Laila, que eu quero ainda conhecê-la, até uma entrevista que a gente gravou, a gente mandou até beijo pra ela, vamos mandar de novo. Beijo, Nash! Beijo, Nash! Beijo, Nash! Virei fã também. Ela é maravilhosa. Vocês são maravilhosas. E tocar essas questões foi muito importante, porque realmente é esse universo que a gente vivencia, essas dificuldades de, tipo, aí vai logo cedo passar um som, aí você chega, às vezes, não tem aquele público que você tá tanto ali, que não presta atenção nas coisas que você está cantando, no que você está fazendo. Cansa muito, não é só o glamour, é o dia a dia, viajando para cima e para baixo de ônibus e tal. E quando eu vi aquele filme, digo, gente, é isso, cara. É isso, sabe? É esse universo. Então, como é que foi essa preparação? Era um universo que você já conhecia, você pesquisou com outros cantores. Como é que foi essa tua entrada? Olha, eu tinha uma relação com a música brega por conta da minha vida em Belém, né? Brega em Belém é muito forte, tem uma cultura muito forte. Mas essa nova cena do brega, que é um brega que tem influência, que inclusive é o que fala o filme, que é esse brega com influência de MC, de funk e tal, era uma coisa nova pra mim. E eu não conhecia também a cena do brega em Pernambuco, né? Então é um brega contemporâneo também ali da cena de Pernambuco. Foi incrível pra mim, porque foi a primeira vez, inclusive, que eu trabalhei com uma diretora. Sim. Então é engraçado isso, porque isso não quer dizer que um diretor homem não possa falar e escrever, inclusive, com muita propriedade sobre uma personagem feminina. Inclusive, por exemplo, o próprio Kleber faz isso muito bem. Sim. Tá aí o cinema dele, tem grandes personagens femininos, que é a Clara, enfim, que é um marco pra mim. Mas eu acho que na relação ali do set, e isso eu senti muito com a Renata, e a gente investigando a alma dessas mulheres, existem alguns códigos que, por nós sermos mulheres, ambas, você já passa por cima. Assim, você já tira da frente algumas coisas que... Então a gente sabia que a gente estava querendo falar. É como se você adiantasse um pouco a sua comunicação com a sua diretora, porque ela entende seu lugar de mundo num outro lugar, por experiência própria, por vivência, assim. Então a gente foi investigar, foi incrível nesse sentido, assim, sabe? Renata, tanto que a gente se tornou muito parceira de trabalho, assim. E Serginho também é um realizador que ele tem uma alma feminina muito forte, assim, ele tem muito interesse, uma sensibilidade muito grande. Ele foi o roteirista, né, desse filme. Também, exatamente, porque Amor, Plástico e Barulho é dirigido pela Renata e o roteiro é do Serginho. Sim. Mas teve uma coisa que pra mim, que eu diria assim, porque eu sou prolixa, gente, só pra assim, eu focar, que eu acho que foi pra mim muito importante no Amor, Plástico e Barulho, e que tem a ver com a condição de nós mulheres, não só no cinema ou na música, né, nas artes, enfim, mas no mundo, que é a relação da mulher com a sua sexualidade, assim. Sim. Eu sou feminista, enfim, minha mãe é feminista e tal, mas eu tinha uma coisa que talvez seja da minha geração, assim, filha dessa geração da minha mãe, né, que é a segunda onda do feminismo, que é essas mulheres que buscam liberdade sexual, independência, autonomia e tal, mas que tem uma coisa, eu acho que é dessa geração, que é um pouco... para poder se colocar, porque cada onda do feminismo vem descobrindo coisas novas, né? Então, assim, essa onda que eu acho que é a onda da minha mãe, do qual somos filhas, precisa se colocar de igual pro homem no mercado de trabalho. E esse mercado é dominado por leis
essencialmente masculinas, Sim. muito agressivas. Então essa mulher, em alguma medida, ela vai se masculinizando, ou pelo menos ela vai abafando alguns se códigos. proteger também, né? Alguns códigos femininos para se proteger, exatamente. E eu talvez tenha feito isso, inclusive, instintivamente, durante a minha vida, né? Quando você vai sofrendo muito assédio durante a sua vida, todas nós sabemos, né? Na rua, ou, enfim, no local de estudo, no local de trabalho, você intuitivamente, você começa, quando você escolhe sua roupa, do jeito que você se coloca, você vai tentando, é como se você quisesse mudar o tema, né? Você não quer chamar a atenção do olhar masculino para sua sexualidade. Então você vai, às vezes, abafando alguns códigos. Nisso eu fui entendendo, intuitivamente, que era mais importante eu me colocar de igual para igual, ou seja, estudar, ser inteligente, não sei o que, provar que eu era tão capaz quanto esses homens, do que me colocar como mulher. Então eu fui... Isso me levou para um lugar que eu fui achando que a minha sensualidade tinha menos valor do que a minha inteligência. Sim. E a minha capacidade. Isso me levou a, de alguma maneira, gerar um certo preconceito com a minha própria sensualidade. Então, isso me fez, por exemplo, sentir culpa. Na hora do vrá, gente, culpa. Foi na mesma hora. Culpa. Culpa então, de ser bonita, culpa de ser gostosa, culpa de botar um short e dizer, hoje eu tô que tô. Então, às vezes eu via um homem me olhando, quando eu percebia um olhar de desejo ou um olhar de admiração, eu ficava desconcertada, aquilo me incomodava, me fazia sentir culpa. Então, entrar no Amor Plástico e Barulho, que é uma indústria, com essas personagens femininas, numa indústria que explora muito a sexualidade feminina, aquilo foi muito difícil pra mim. Como mulher feminista que pensa isso tudo. Mas você acredita que a sensualidade da sua personagem te dava uma certa proteção? Porque, no caso, você poderia explorar mais ela porque é a personagem. Então, agora eu vou me jogar porque eu tô na tela. Então... Te dava uma certa proteção? Aí que tá. Eu achava que sim. Porque aí era a sensualidade da personagem. Só que, na verdade, eu acho que o cinema, a lente... Essa mágica que é a relação da lente com o ator, assim, ela capta verdade e mentira de uma maneira muito poderosa, assim, né? Muito... Então, se eu performo sobre a sensualidade da minha personagem, é diferente de eu oferecer a minha sensualidade. Sim. E esse lugar que foi revolucionário pra mim. Eu me lembro da preparadora do filme, Amanda Gabriel, que é uma grande parceira, inclusive, também. Feministona também. Ela me olhou no ensaio e falou, Maeve, tá legal, mas eu não sinto que você está atuando sobre a sua sensualidade. Você está atuando uma sensualidade. Você não tá me dando a sua sensualidade. Sim. Aquilo pra mim foi um uou, foi uma, sabe, tirou um véu, assim, que eu falei, nossa, é verdade. É um pouco como quando eu tava fazendo cena onde eu fumo, sei lá, o som ao redor, eu lembro que o Kleber falava assim, mas você não tá tragando. Eu dizia, não, eu tô tragando, Kleber. E aí eu, quer ver, eu vou tragar agora. E aí eu tragava, consciente, eu percebia que antes eu, sem perceber, tava fingindo que tava tragando, porque eu tava protegendo meu corpo. Sim. Aí eu, não, é verdade. Aí eu tragava de verdade. Ou seja, ele me chamou a atenção pra isso. Eu tava fazendo a mesma coisa com a minha sensualidade. Eu estava me protegendo. Então eu tava fingindo que eu tava atuando com a minha sensualidade, mas eu não tava. E eu percebi que isso tinha a ver com esse preconceito, com essa coisa de achar que a sensualidade é uma coisa desprezível, é menor, é vulgar. Sabe? Eu fico às vezes me perguntando, eu vou ter que encerrar por causa que é do debate, mas às vezes assim, eu fico me perguntando essa coisa, você falou da sensualidade e vulgaridade, abordando essa questão feminista, né, e tal. É como se eu achasse que a sensualidade... Sexo sem ser vulgar, mas por que não dá pra ser vulgar? Por que não pode ser vulgar? Não, pois hoje em dia eu penso... É isso que eu me pergunto. Hoje em dia isso foi uma revolução pra mim. Se a pessoa quiser ser vulgar, é o direito dela de querer ser vulgar. Não, a questão é vulgar, a sensualidade é vulgar, a questão era essa, assim, eu entendia
que isso me tornava uma mulher de menor valor. Sim, 5 minutos, a gente já tá bem uma meia hora aqui eu conversando. acho, inclusive, não sei se o povo tá lá fora procurando desesperar, cadê Maia? Não, mas eu disse que a gente tava aqui. Mas a gente, deixe suas considerações finais. Dizer que eu adorei conhecer você, que eu já era fã. E assim, vamos se comunicar, vamos produzir, vamos fazer coisas e venha sempre aqui pra João Pessoa, tá bom? Vem assim. Deu uma mensagem pro pessoal que tá ali assistindo. Como é que é o nome do canal? Meu canal, Fabiola Taíde. Eu estou aqui no canal Fabiola Taíde, gente. Gente, pessoal do canal Fabiola Taíde, muito prazer. Compartilhem o nosso vídeo para as amigas feministonas ou não feministonas, as mulheres que precisam discutir sexualidade feminina ou iniciação no teatro. Depois a gente continua esse papo. A gente vai bater vários papos. Esse é só o começo de uma série de questões. Tchau, gente. Até a próxima. Mulher, deixa eu te deixar lá, pelo amor de Deus. Será que o povo tá te procurando?